noite, sou Fabiana Figueiró, presidente da GAI, uma das autoras do livro Comentários ao Novo Código Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Estamos dando início, então, a mais um evento da GAI, Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental e Empresarial. Tenho a honra de contar neste evento com a presença do Luiz Henrique do Nascimento, assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura aqui do estado do Rio Grande do Sul, com Mário Saffer, sócio fundador da Engebio e um dos diretores da ABS Rio Grande do Sul, com Paulo Renaldo Paim, diretor do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, e com o meu colega, aqui coautor de alguns capítulos deste livro e diretor da GAI, Cássio Arendt. Nós vamos dar início, então, a mais um evento. Nós temos aqui, enquanto associação, trabalhado ao longo deste ano de 2021 com as discussões, né, com os eventos, debates e a gravação também que fica disponível no YouTube de cada um dos capítulos relacionados ao livro do novo Código Estadual do Meio Ambiente. E hoje falaremos, então, sobre os capítulos que tratam aqui sobre as questões envolvendo águas e saneamento e também resíduos sólidos urbanos. Vamos dar início aos debates, então, faremos aqui uma breve apresentação de cada um dos capítulos por cerca de 10 minutos e, em seguida, passamos a palavra para os nossos amigos, nossos colegas, convidados que aqui estão para conversar conosco acerca da temática de hoje. O primeiro capítulo, então, vai ficar a cargo da minha pessoa. Eu tive a honra, então, de conversar com o Cássio Arendt, de conduzir com ele aqui a escrita referente a este capítulo que envolve águas e saneamento. Estamos falando aqui do capítulo 1, do título 3 do novo Código Estadual de Meio Ambiente. Esse é um capítulo que versa, então, como eu falei, sobre não só a questão hídrica, mas também de saneamento, né? É um texto bastante amplo, super abrangente. Aqui o código trata, então, desde questões relacionadas a águas subterrâneas, tratando um pouco sobre instrumentos também e adentrando em alguns aspectos relacionados a saneamento básico. Cássio, tu ficas aí muito à vontade para me complementar aqui, trazer teu ponto de vista em relação a esse capítulo. O que eu acho que é importante se colocar é o fato de que o novo Código Estadual de Meio Ambiente, ele, neste ponto que trata de águas e saneamento, ele é um texto bastante enxuto, se nós formos considerar aqui o que nós tínhamos na Lei 11.520 de 2000, então, o código anterior que restou revogado, então, no início de 2020. O ponto é que isso já fica muito claro lá no artigo 116, não é? O primeiro artigo deste capítulo, na medida em que lá tem uma previsão já bastante objetiva no sentido de que as questões ambientais envolvendo os usos da água e saneamento serão definidas em legislações específicas que tratam dos temas, né? Então, aqui já na abertura do capítulo, e o Paim está ali dando uma risadinha, eu desconfio que tenha aqui o dedo dele nesse texto, já fica muito claro, né, para o operador, para o intérprete, o seguinte: olha, se você realmente tem aqui questões relacionadas a recursos hídricos de saneamento, consulte a legislação federal, a legislação específica, porque lá você vai encontrar várias das respostas e das diretrizes que você necessita. Essa, aliás, é uma tônica presente no novo código, nós já tratamos disso em várias oportunidades, né? O novo código, via de regra, resolveu aqui um problema que existia na Lei 11.520 de 2000, que era o fato de tratar de forma diversa, né? Dando aqui um gauchês a temas que já tinham previsão na legislação federal ou em outras normas, o que muitas vezes causava conflitos interpretativos, né, e alguns problemas aqui que acabavam tornando mais morosos licenciamentos ambientais e trazendo discussões que muitas vezes descambavam até mesmo no Poder Judiciário. Então, esse é um ponto interessante a se destacar. Eu aqui trago também uma consideração, e eu e o Cássio conversamos sobre isso, então divido aqui com ele o peso dessa fala, no sentido de que esse capítulo ele muito pouco trouxe de inovação ou de questões novas em relação ao anterior.
Então, se nós temos lá no ponto que trata das unidades de conservação, por exemplo, grandes mudanças, né, aspectos bastante relevantes, ou no capítulo de licenciamento, quando isso acontece, tratando da questão da licença ambiental por adesão e compromisso, no capítulo de recursos hídricos e saneamento, isso não acontece. Então, eu nem teria aqui questões mais polêmicas ou comparativas mais expressivas para comentar com vocês. O que eu acho que é importante trazer é o fato de que esse texto, da forma como colocada, ele é interessante na medida em que ele pincela aspectos gerais da política hídrica do Estado e deixa a questão, então, a ser resolvida pelas normativas infralegais ou federais competentes. Agora, eu imagino, e daí, aqui esperando ouvir o Paim, eu imagino o quanto deve ser complexo, né, trabalhar no âmbito de uma secretaria estadual que engloba meio ambiente e infraestrutura e tem sob seu bojo a questão do saneamento envolvida, né? Especialmente nesse momento em que nós temos questões muito relevantes acontecendo, né? Seja no âmbito estadual, seja em âmbito federal. E aí eu poderia destacar aqui, gostaria, Paim, de ouvir seus comentários a respeito, questões que envolvem, por exemplo, a modernização da Lei 10.350, né? A nossa política estadual de recursos hídricos, norma pioneira, que inclusive antecedeu a Lei 9433 de 97, né, a legislação federal que trata do tema. Importante também destacar que nós temos aqui uma interface bastante grande com o novo marco regulatório do saneamento básico, né, a Lei 14.026, que veio a alterar, então, a 11.445, tratando de temas super relevantes, como, por exemplo, a questão não só da universalização, mas, por exemplo, da regionalização, que é um outro tema que está em bastante discussão no estado do Rio Grande do Sul, né? Projetos de lei encaminhados pelo governo do estado nesse mês de julho à Assembleia Legislativa. Ou, por exemplo, podemos falar aqui, né, do processo de desestatização da nossa companhia estadual, que certamente também terá aqui reflexos interessantes do ponto de vista da gestão hídrica, né, questões de qualidade hídrica, e de saneamento propriamente dito. E como se não bastasse, não é, Painha? Aí na tua cartela de temas, nós temos ainda o Plano Estadual de Saneamento Básico, que está sendo elaborado no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, com previsão de conclusão até o final desse ano, início do ano que vem, que é outro fator que se relaciona aqui com o nosso capítulo do Código Estadual de Meio Ambiente. Importante dizer também que nós temos aqui nesse capítulo do Código questões que envolvem águas subterrâneas, e aí gostaria, se possível, Paim, dentro, né, dessa gama de temas que eu estou trazendo, se tu pudesse abordar um pouquinho a questão envolvendo águas subterrâneas. Nós temos ali até algumas previsões relacionadas à consideração desses aspectos no âmbito do licenciamento ambiental, uma espécie de tipo de zoneamento a ser realizado pelos municípios tratando desse tema. Então, uma política hídrica aqui voltada também para a questão de águas subterrâneas, que é algo que me parece ainda tem engatinhado no Rio Grande do Sul, mas que é extremamente relevante. Temas não faltam para nós discutirmos aqui nessa noite, nesse início de noite. Importante também colocar que recursos hídricos é um tema muito relevante, né? Nós cada vez mais acompanhamos essa questão como um ponto estratégico das empresas, né, na hora de pensar o negócio ou de ampliar mesmo os processos produtivos. A questão das mudanças climáticas e da escassez hídrica é uma realidade que pode, muitas vezes, acabar tornando inoperante ou inviabilizar diversos processos econômicos. Então, acho que esse é um ponto interessante a trazer. O novo código aborda isso, do que nós pesquisamos, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem, né, um comitê ou uma câmara voltada à questão de cuidados quanto a mudanças climáticas. Então, parece que começamos aqui a tratar desse tema e caminhar no sentido de trazer esses aspectos para dentro da gestão de recursos hídricos e saneamento do Rio Grande do Sul. Acho que em aspectos muito gerais aqui, introduzindo a temática, seriam essas as minhas considerações. Tenho alguns apontamentos que podemos fazer quando dos debates. Gostaria, então, de passar aqui, né, para seguir falando sobre este tema tão relevante, o Paulo Renato Paim, que eu tenho a honra, né, de já conhecer há alguns anos e considerar já meu amigo.
O Paulo Renato Paim, então, é diretor do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, engenheiro, especialista em recursos hídricos e saneamento, foi diretor da Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo, membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e técnico da Metropan. Paim, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Estás no mudo. Para variar. Obrigado, Fabiana. Boa noite ou boa tarde, ou boa noite e boa tarde para quem nos assiste e vai nos assistir. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a GAI e manifestar publicamente a minha satisfação que a GAI já providenciou a janta, etc., porque falar sobre tudo sobre este mundo que tu falar, nós vamos até meia-noite para ir até 1/3, depois seguimos na semana que vem. Vamos começar por aí. O que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul? Nós estamos vivendo eu vou usar a palavra confusão no bom sentido, não é? Porque não é confusão. Na verdade, nós estamos vivendo um turbilhão de conceitos, nós estamos vivendo um turbilhão de propostas com o olhar de vocês, dos advogados. Nós estamos vivendo um conjunto imenso tu listaste praticamente todos eles, não, Fabiano? De planos e de ações e de políticas e de códigos, etc., tudo isso nesses últimos 2 anos. Então, é esse o clima, né? Esse o ambiente, é o caldo de cultura para qualquer discussão hoje que envolva recurso hídrico, saneamento, gestão ambiental, né? E por que não, a própria infraestrutura que hoje, né, as questões de mineração, de energia, que hoje estão tudo dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Eu já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes, né? E vou dizer de novo, essas coisas não estão acontecendo por acaso, né? E nem fazem parte de mais uma mudança do arranjo institucional do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Ao contrário, tudo isso faz parte de um momento histórico mesmo que nós estamos vivendo, aonde enfim, podemos encaminhar pela região, pelo novo código, o marco regulatório de saneamento, podemos nos encaminhar pelo tema de hoje, que é o Código de Meio Ambiente, pelo Planezam, pela modernização, podemos seguir o caminho que quiser. Escolhemos um ou outro, nós vamos acabar falando em todos, porque eles estão todos devidamente articulados. Eu quero começar, por que eu ri quando falasse, né, do artigo 116? Até o ideal não seria as questões ambientais, né, as questões de gestão da água e de gestão do saneamento estão em leis específicas. Tá? Os aspectos é o contrário até. Então, o ideal é que esse artigo tivesse ficado mais claro, para não dar confusão mesmo. As questões ambientais, né, elas fazem parte, sim, do Código Ambiental, fazem parte da gestão ambiental. Né? Agora, a gestão de recursos hídricos e a gestão de saneamento, eles têm regras próprias. Né? Uma curiosidade aí, talvez, não sei se o Luiz e o Mário viram isso assim, tão perto quanto eu. O Código de Meio Ambiente antigo, né, e a gestão, a Lei 10.350, o Sistema Gaúcho de Recursos Hídricos, eles foram concebidos mais ou menos juntos, né? São contemporâneos. E por que eles não conversam? Por que não conversavam, perdão, o código anterior e a gestão de recursos hídricos? Bom, por vários motivos. Eu vou levantar um só. Alguém poderia dizer, bom, estava em secretaria diferente, não? Um está na área ambiental e recursos hídricos na secretaria de obras. Isso é um motivo? Claro que sim, só que não é esse fato, né? Esse fato tem por trás conceitos. Não? É por isso, então, não há a mínima possibilidade. Outro, que é o que eu quero explorar um pouquinho. A gestão de recursos hídricos ela tem uma lógica
que não tem praticamente nada a ver com a lógica da gestão de meio ambiente. E a gente já falou sobre isso quantas vezes, né, Fabiano? Toda a gestão ambiental brasileira é comando e controle. Né? A gestão de recursos hídricos é vamos negociar. Então, não tem como falar, não tem como não, seguir o comando e controle, vamos negociar, não adianta. Tu citaste aí que eu sou ainda membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Vários dos ministros e ministras que por lá passaram vinham ao Conselho de Recursos Hídricos, se articulem com o Conselho de Meio Ambiente. Como assim? Em primeiro lugar, quem articula é o ministro ou a ministra. Em segundo lugar, não adianta dizer se articula, né? Porque as lógicas são diferentes. Então, qual a maneira de conversar? Bom, eu não sei se o Código de Meio Ambiente, o que as pessoas acham. Eu, particularmente, acho que esta versão, embora perfeito nada exista, né? Reconhece que ele tem problemas, esta versão procurou exatamente conversar com o sistema de gestão de recursos hídricos e com o sistema de saneamento, dizendo isso que diz o artigo 118. Olha, gestão de meio ambiente, vamos olhar recursos hídricos e saneamento com o olhar ambiental mesmo. E deixa a gestão de recursos hídricos com a sua lógica interna, que é uma conta, né? Vamos combinar. Fazer gestão de recursos hídricos é uma conta. Disponibilidade e demanda, a disponibilidade qual e quantitativa tem que atender a demanda, e é isso, é uma conta. É bem conversa de engenheiro mesmo. Né? A gestão ambiental, não. Mas vocês estão exagerando, porque fazer gestão de recursos é fazer gestão de um recurso ambiental. Aí que está o furo da bola. É exatamente nesse momento. O Luiz, que trabalha no departamento, o pessoal que trabalha no departamento hoje já me ouviu dizer isso 500 vezes. Nós aqui fazemos gestão da água. Né? Nós trabalhamos com um balanço hídrico, qual e quantitativo. As questões ambientais que envolvem a água não são aqui. Mas no Espírito Santo era assim e aqui no Rio Grande do Sul também. O próprio Ministério Público falou a água, manda para o país. Não, mas não é isso. Na gestão de recursos hídricos, nós não tratamos das questões ambientais que envolvem água. Lá, essas são tratadas na área ambiental e o capítulo 1, da água e do saneamento, mostra isso. E aí, Fabiana, não tem inovação e nem poderia ter. Por que não poderia ter? Porque a gestão de recursos hídricos no Rio Grande do Sul precisava de uma modernização, está acontecendo, e o próprio saneamento está em ebulição. Então, não tinha como este código absorver essa ebulição toda do saneamento. Então, quando o legislador escreveu que as questões de água e de gestão de... Colocaste no mudo, Paim, sem querer, eu acho. Tá bem. Perder o finalzinho. Então, quando o legislador coloca o artigo 116, é exatamente para isso. Vamos procurar conversar de tal forma que cada um cuide das suas coisas juntos. Se aí, na hora do debate, nós podemos dar alguns exemplos disso. Então, na verdade, assim, Fabiana, o que tem de novo em relação a recursos hídricos e saneamento no novo Código de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul? O que tem de novo, a única coisa que tem de nova é exatamente isso. Mas aí eu sou obrigado a discordar, não de ti, né, mas contrapor um pouco a tua fala. Isto que eu estou falando, isso que está escrito no 116 é absolutamente novo. Se os demais artigos eles não trazem nenhuma novidade, nem poderiam, porque a água subterrânea, como tu disse, a recém nós estamos tirando debaixo da terra e botando em cima da mesa, a recém. Então, não teria como inovar muito. A discussão, nós não temos outorga de lançamento, então não tem como entrar nessa discussão aqui
outorga de lançamento. Outorga de lançamento é gestão de recursos hídricos ou é gestão ambiental? Ah? Isso é uma dúvida no país todo. Não é a minha verdade, isso está em debate. Então, isso aqui é o inovador. Os demais artigos, eles vão trazendo, né, algumas questões que já existiam no código passado e vão colocando o guiz no gato, tá certo? Eu queria chamar a atenção de alguns só para permitir que as falas ocorram. Só chamar a atenção, então. Depois eu volto para esse artigo do que tu pedisse. Né? Existe hoje um plano de saneamento em desenvolvimento com um termo de referência de 2013, 14, algo assim. O Luiz deve saber isso, depois ele me diz exatamente que ano é o termo de referência. Estamos falando aqui nada. É um plano de saneamento clássico, né? Um tijolo de engenharia. Bom, só que ele está sendo desenvolvido agora. Como é que para os advogados que nos assistem, como é que se mantém, porque eu não posso fugir disso, se mantém o termo de referência e, ao mesmo tempo, se moderniza aquilo de tal forma que possa conversar com o que está acontecendo agora. Então, esse é o grande desafio do departamento hoje, ainda bem que a coordenação disso tudo é feita pelo Walter, né, que é um cara, um engenheiro ambiental excepcional. Porque é pisar em ovos. Né? Como é que se faz isso? Eu tenho que cumprir o termo de referência, mas eu sei que o termo de referência é muito antigo. Então, é nesse fio da navalha que hoje nós caminhamos. A modernização foi muito bem, obrigado. Né? De tudo que se ouviu, de toda a sociedade, de todos os representantes, né? Agentes da gestão de recursos do Estado, a convergência é brutal. É uma coisa impressionante, assim, como em cima de pelo menos 3 temas, que é o Conselho, a configuração do Conselho atual de Recursos Hídricos, a questão da sustentabilidade econômico-financeira, vulgo cobrança, né, que está previsto na lei, e o apoio técnico aos comitês de bacia, que é a agência. Nesses 3 há absoluto consenso. Então, convergência. Consenso é uma palavra meio forte. Convergência. Né, em termos dos usuários da água, da sociedade organizada e do poder público. Enfim, de todos que foram ouvidos, inclusive do próprio Ministério Público, que, embora se manifestasse muito preocupado, assim, o Daniel Martini disse isso várias vezes em alta e bom som, que era contra qualquer tipo de modernização, que tinha que implantar do jeito que estava. Ora, tu ouviste isso, né, Fabiana? Claro, Daniel é meu amigo, mas eu discordo sempre dele. Né? Se de 94 para cá eu não consegui implantar nenhuma agência e nem a cobrança, alguma coisa está errada. Então, é preciso modernizar. O que está errado? Está errado que a concepção disso era de 92, onde se acreditava num Estado brasileiro que não aconteceu. Então, tem que trazer para cá. E a sociedade, todo mundo trouxe, está muito tranquilo. Esse trabalho todo está concluído. Claro, né, nós concluímos o trabalho técnico com um relatório simples, que virá público, e com uma sugestão de mudança, são 4 ou 5 artigos só, da 10.350 para ser modernizado, e com cara de engenharia, de sociólogo, da Patrícia que fez. Agora caiu nas mãos do Juliano para falar a linguagem do direito, transformar aquelas conclusões todas num texto jurídico, e aí vai para a Assembleia. Então, é um sucesso. O mais interessante é que, se tu me perguntares assim do tipo, bom, mas a nova modernização conversa com a água subterrânea? Sim. Conversa com pagamento por serviços ambientais? Sim, conversa muito. A conversa com o uso das ferramentas de gestão por qualidade, propondo transformar a palavra cobrança num
cesto de possibilidades de sustentar econômico e financeiramente a gestão de recursos hídricos. Nesse momento, nós estamos abrindo a gestão e permitindo que ela ocorra. Um dia nós podemos falar sobre uma tese que eu gosto muito, que é a concessão da prestação do serviço de gestão de recursos hídricos do Estado para o setor privado. É muito interessante isso. É uma ideia novíssima, né? Já trouxe aqui para mostrar para os gaúchos. Achei muito interessante quando o Tasso falou, Fabiana, naqueles eventos lá da modernização, porque, por casualidade, alguém do Ministério do Desenvolvimento Regional ouviu. E aí o secretário executivo do Ministério, através do diretor Wilson, me telefonou para dizer o seguinte: vocês já implantaram a concessão que nós queremos copiar? Não, calma aí. Por enquanto, nós só estamos permitindo que ela ocorra. Ah, que pena, gente. Claro, é muito interessante a ideia. Muito, muito interessante. Bom, eu quero, para encerrar aqui minha fala por enquanto, chamar a atenção de dois artigos. Um que fala lá, que é o 120, que diz, que é muito engraçado, porque o que foi colocado no Código de Meio Ambiente? Quando for realizar o enquadramento, o que é o enquadramento? Na segunda gestão de recursos, a definição dos usos futuros da água. Quando for definir os usos futuros de um curso d'água, por favor, consultem a sociedade. Está escrito aqui isso, né, no Código de Meio Ambiente. Mas isso é uma repetição e, por um lado, é muito interessante, porque a gestão ambiental não faz isso, né? Só que a gestão ambiental, falamos há pouco aqui, né, comando e controle no Brasil. Mas o Código de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul está dizendo que, quando for definir os usos futuros da água, ouça a sociedade. Só que isso é uma prática corriqueira da gestão de recursos. É isso que nos diferencia. Não existe verdade em gestão de recursos, existe negociação. Em gestão ambiental existem verdades. Só que, quando aparece no Código de Meio Ambiente, abre uma porta, na minha leitura, abre uma porta para o mundo. Se olha, temos que fazer gestão ambiental parecido com o que aquele pessoal lá da gestão de recursos hídricos faz, discutindo com o usuário, o cidadão, com a organização da sociedade. Tá? Tem que conversar com a população para saber quando vamos estabelecer regras de comportamento, inclusive com recursos hídricos. E, por fim, eu quero chamar a atenção de algo que eu considero absolutamente fantástico. Não fui eu que coloquei, se fosse, estaria mais feliz ainda, que é o artigo lá no final, nas disposições transitórias, que não tem nada a ver com gestão de recursos hídricos, mas ele fala, é o artigo 220. Eu vou me permitir ler, se é que alguém já não leu e não. Vocês conhecem, né? Agora conhecem de trás para frente. Lá no último é o artigo 220. O artigo 220 diz o seguinte: no âmbito do exercício das competências ambientais estaduais, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas apenas em caso de dolo ou erro grosseiro. Quem não sabe, eu informo, antes de voltar ao Estado, eu fui secretário executivo, fui secretário de Meio Ambiente de Canoas. E isso aqui é um alívio para o técnico que trabalha, né, em gestão ambiental, especialmente no licenciamento, porque todo técnico tem pânico, né, com o fato de que ele pode ser responsabilizado. Basta alguém dizer que é contra e dizer que não sei o que e colocar na justiça. E ninguém paga. Né? Tem que tirar do próprio bolso para pagar o advogado para defendê-lo. Então, isso aqui, o cara só é responsabilizado, né, se houver dolo ou erro grosseiro, é absolutamente espetacular. Lá para baixo, então, detalha isso, né, o que é melhor ainda. Eu fiz questão de citar isso porque
fui funcionário público a vida toda, estou aí nos meus últimos anos de contribuição para isso, mas vivi, né, de perto, de muito perto, o pânico de um técnico ambiental municipal, por exemplo, na hora de assinar uma licença de meio ambiente. Obrigado, Fabiana, obrigado a vocês. Muito obrigada, Paim. Eu não vou dizer que fosse brilhante, porque da última vez que eu falei isso, eu fui chamada de puxa-saco por ti mesmo, né? Então, eu vou usar outra expressão aqui. Te agradeço pela fala, que a gente está recebendo comentários no grupo da GAI, que nosso grupo de WhatsApp, o pessoal falando que tu és a referência máxima aqui de recursos hídricos no Estado, e foi realmente muito interessante os pontos, acho que podemos depois, né, estressá-los aqui. Eu quero só pegar 2 ganchos antes de passar a palavra para o Cássio, em relação a essa questão da participação, que tu citaste ali do artigo 120, né? Que aqui a gente abre espaço, inclusive, para uma discussão do que significa, né, essa discussão e participação com a sociedade interessada, em que medida isso se dá no âmbito de recursos hídricos e que aprimoramentos poderiam ocorrer, né, aqui pensando em representação e representatividade. Lembro que lá nos nossos idos da Câmara de Assuntos Jurídicos a gente discutiu bastante isso para tentar deixar essa representatividade aqui mais clara e, de fato, a gente ter essa participação legítima, né, dos interessados. E, por fim, aqui, em relação à questão do erro grosseiro, eu tive o prazer de comentar também esse capítulo lá das disposições finais com a minha colega Juliana, e concordo contigo e quero te dizer que a presença desse artigo ele foi aqui um alívio não só para quem atua no serviço público, mas também para quem está do outro lado do balcão e trabalha na iniciativa privada ou acessória à iniciativa privada, como nós aqui da GAI. Porque nós sabemos, né, do temor e do desconforto que muitas vezes paralisa a tomada de decisão, né, que a gente pode chamar de apagão das canetas, fazendo com que muitas vezes licenças que precisam ser emitidas, processos que precisam andar, acabem ficando paralisados exatamente pelo receio aqui de uma responsabilização ou de uma tentativa de responsabilização infundada ou inadequada contra o servidor público. Então, estamos muito em linha em relação a esses pontos que tu trouxeste. Eu queria aqui de imediato passar a palavra para o Cássio, né, que falará então sobre o capítulo relacionado a resíduos sólidos. O Cássio é advogado, associado e diretor da GAI, professor universitário, doutorando em Direito Ambiental pela UFS, mestre em Direito pela UFS, especialista em demandas sociais e políticas pela Unisc, associado da UBA, integrante do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Comitê Pardo, onde participa, inclusive, representando a nossa entidade. É também presidente da Comissão de Direito Ambiental da subseção de Santa Cruz do Sul, um dos mais ativos representantes aí, participantes da GAI na região central do estado. Cássio, a palavra é sua, fica à vontade. Então, boa noite a todos. Dizer que é uma satisfação estar participando desse painel com pessoas tão qualificadas na área ambiental. Agradecer à doutora Fabiana, a nossa presidente da GAI, não só pela oportunidade de participar no livro, pela parceria no capítulo que escrevemos juntos sobre a questão da água, mas também pela oportunidade daqui a gente estar debatendo temas tão importantes acerca aí do nosso Código Estadual de Meio Ambiente. Cumprimentar o Paulo Paim, o Luiz Henrique e o Mário Saffer também, e aqueles que estão acompanhando a gente também aqui nesse webinar. Bom, o meu assunto é sobre o capítulo dos resíduos, né, mas antes, só fazer alguma consideração acerca da questão da água, em razão dessa minha participação lá no Comitê Pardo, representando a GAI, e que muitas vezes o Paulo Paim vai lá e sempre, não querendo puxar o saco também, mas sempre dizer que a participação do Paulo Paim sempre é uma aula. Aí, quando a gente vai discutir alguma legislação, algum regramento, vem o Paulo Paim nos dá mais luzes, porque ele participou, porque ele auxiliou, porque ele ajudou de alguma forma na construção disso, né? Então, sempre é uma satisfação poder conversar também com o Paulo Paim nessas questões. E fazer uma referência, porque nós, aqui no Comitê Pardo, iniciamos um processo um pouquinho diferente, né? E que o Paulo Paim também participou, vivenciou um pouquinho isso com a gente, nessa questão da agência de águas. Nós não
aqui não criamos uma instituição, agência de água, porque a lei não permite, né? Mas criamos uma alternativa diferente, que se chama AGEPARDO. É uma associação na qual, então, vai buscar ser esse braço executivo do Comitê Pardo, né? E, felizmente, lançamos o primeiro edital numa parceria com uma empresa que precisava fazer um pagamento numa demanda ambiental, junto com o Ministério Público, num acordo judicial, na qual destinou recurso para a AGEPARDO, para que a gente pudesse, então, fazer uma obra de recuperação de parte do Rio Pardinho aqui, por engenharia natural. Lançamos edital, a empresa está escolhida, agora no dia 15 de agosto, vamos assinar o contrato para que possa sair essa primeira obra. Então, uma iniciativa também que visa, né, dentro daquilo que o Paulo Paim colocou, naquilo que eu também reputo, né, superar esse antiquado ideário que nós temos, aí, especialmente na gestão ambiental, que é essa concepção de comando e controle, né? Inclusive, permeia a discussão da minha tese de doutorado, que está em construção, justamente isso, né? A gente buscar esse exemplo da gestão dos recursos hídricos e tentar trazer também para a gestão ambiental, para o processo judicial ambiental, para buscar soluções extrajudiciais também nos conflitos ambientais, para que a gente possa evoluir nesse sentido. Então, só esse breve comentário antes da gente adentrar, então, na questão específica do capítulo que coube a mim, então, fazer os comentários, que é o capítulo 12 do Código Estadual do Meio Ambiente, dos resíduos, que trata do artigo 194 ao artigo 202. O capítulo dos resíduos, ou a temática dos resíduos, ela também permeia um pouco a temática água, saneamento, né, porque resíduo está dentro lá, né, dos serviços de saneamento, limpeza urbana, também, especialmente o resíduo sólido urbano, ele acaba adentrando dentro da temática do saneamento. Então, ele acaba aí tendo uma certa conexão com a pauta anterior. E eu queria trazer aqui levantar algumas questões específicas acerca desse capítulo. Da mesma forma, é um capítulo, falando em termos mais gerais, é um capítulo que também tem uma abrangência muito grande, né? E óbvio que ele não tem a pretensão de esgotar todo o assunto naquele capítulo, porque é um assunto bastante amplo também. E aí que já tem um permeio, ou já vem uma discussão já anterior, inclusive de âmbito nacional, com a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 2010. É uma lei que levou 10 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, tramitando no Congresso Nacional, até ser aprovada, e nós já estamos em 2021, ou seja, 11 anos de existência da lei, e temos ainda diversos desafios a serem superados na questão dos resíduos. Então, também, acho que demonstra aí a complexidade da temática. Bom, fazendo essa percepção um pouco mais geral, eu gostaria de chamar a atenção para alguns artigos em específico deste capítulo. O primeiro artigo trabalhado ali no capítulo 194, né, queria chamar a atenção para o parágrafo 3º, né, que inseriu a possibilidade da transformação do resíduo em energia. Acho que foi uma discussão bastante grande aqui no Rio Grande do Sul, né? Havia uma certa resistência do argumental, depois os colegas que vão comentar podem, né, trazer isso melhor, né? Mas eu sei que tinha uma discussão né, se era viável ambientalmente ou não, enfim, e superado isso está inserido aí no nosso Código Estadual. Tem exemplos mundiais que trabalham com a transformação do resíduo em energia. Então, acho que também está aberta essa possibilidade com o Código Estadual. Também quero chamar a atenção do artigo 196. O artigo 196, claro que, em consonância com a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ele traz a ideia do ciclo de vida dos produtos, a questão da logística reversa, que me parece também um grande desafio, né? Porque a logística reversa já estava prevista, ou já está prevista, tanto lá na Lei de Política Nacional, depois no Plano Estadual aqui de Resíduos Sólidos de 2014, também enquanto política pública, se pensando na logística reversa, mas me parece que a logística reversa ele é um grande desafio enquanto política pública para o Estado, ainda hoje, e também me parece que
há uma possibilidade, pensando junto com o meio empresarial, de que há, né, e fugindo dessa ideia de só de comando e controle, mas pensando em um Estado mais parceiro, com parcerias privadas, ou, né, de concessão, no sentido que o Paim colocou, mas também, né, de parcerias públicos-privadas para conseguir aí, né, caminhar para essa ideia de logística reversa. Por que isso é muito importante? Porque, inclusive, eu coloquei ali nos comentários, né, buscando dados de reciclagem, nós reciclamos muito pouco o nosso resíduo. Grande parte do nosso resíduo vai para onde? Né? Lá para um aterro sanitário, né, e pouco dele a gente recicla. Nós teríamos que ter uma lógica inversa, né? Muito mais reciclável, muito mais reaproveitável, enfim, né, dentro daqueles princípios e objetivos que permeiam a Lei de Política Nacional, né, de não consumo, de redução, reutilização, reaproveitamento, e só realmente o que não for possível, então, nisso, a destinação final adequada. Então, me parece que esse 196 nos chama a atenção e abre uma frente para que o Estado também elabore políticas públicas para isso. O artigo 197 traz os projetos educacionais. Em que pese isso está na Constituição, a Lei Complementar 140 de 2011, quando define as competências, ela coloca essa competência para todos os entes, município, Estado, União, Distrito Federal e União, tem obrigação de realizar políticas de educação ambiental. Mas aqui também reforça, porque me parece extremamente importante isso, né? Além de termos todo um sistema de logística reversa, é necessário também esse trabalho de educação ambiental, de conscientização da população, né? Então, isso também me parece bastante importante. E queria trazer também o artigo 201, né, que me parece que abre aqui uma discussão bastante importante, que é uma discussão que já existe na Europa, está lá dentro do Pacto Ecológico Europeu, né, The New Green Deal europeu, que é a questão da economia circular. Me parece que isso abre essa possibilidade, e isso algo que, para mim, né, se torna algo, um caminho necessário, ou um caminho normal e necessário para o meio empresarial do futuro, trabalharmos a questão da economia circular. E me parece que aí, novamente, né, isso vem nos trazer algo que nós temos que mudar um pouquinho esse foco do Estado, para dizer, olha, precisamos, o Estado, com parceria com o meio privado, com as empresas, para que a gente consiga construir uma proposta, ou construir um modelo de economia circular em que todo mundo vai ganhar e que seja para o bem do meio ambiente também. Então, me parece que esse artigo tem essa função, tem essa possibilidade aí. E, por fim, né, de um critério mais preocupado a partir, então, da gestão pública, né, a questão da regionalização dos resíduos sólidos. Então, quando se discute também a questão da regionalização do saneamento, e nisso está embutido uma preocupação muito grande, que é com os pequenos municípios. E acho que isso é muito característico aqui nosso do Rio Grande do Sul, porque a grande maioria dos nossos municípios são municípios pequenos, com menos de 10 mil habitantes. E como esses municípios vão conseguir, enquanto gestão pública, atingir todas as suas obrigações, desde as constitucionais, das leis federais, estaduais, enfim, como conseguir atingir isso? Me parece que caminha por meio da regionalização. Temos já um instrumento para isso, que é particularmente um instrumento que eu gosto muito, que são os consórcios públicos. Aqui está apontado lá na Lei Complementar 140, mas me parece que a gente pode, inclusive, avançar com outras formas de conseguir achar essa regionalização. Então, para os nossos convidados, debatedores, me parece que uma provocação de como a gente poderia pensar algo diferente, algo necessário para a regionalização desta gestão dos resíduos, especialmente pensando nos municípios pequenos, né? Porque tem uma enorme dificuldade. E aí trago aqui um pouco de realidade da advocacia, de quem presta assessoria para empresas nesta área, né, e que muitas vezes se habilitam em editais de licitação para prestar esse serviço de resíduo aos municípios menores, né, e a gente vê que muitos desses editais, a tônica é a empresa ter um caminhão de coleta
que vai coletar esse resíduo e vai levá-lo para um aterro sanitário, né? Mas e todas as outras obrigações de reaproveitamento, de reciclagem, enfim, né? Mas isso muitas vezes não é por falta, nem, né, ou má fé, ou falta de vontade do município, mas é porque não tem recursos, não tem pessoal técnico capacitado, enfim. Então, como resolver isto, me parece de maneira regionalizada. E como, né, de maneira regionalizada, fazer isso além dos consórcios públicos, tá? Então, também fica, né, essa questão aí. Então, rapidamente, seria essa minha primeira participação, até para deixar que os nossos convidados possam também dar as suas impressões. Muito obrigada, Cássio. Excelentes pontos levantados, acho que fizeste, já que estamos em época olímpica, né? Levantaste a bola, tenho certeza que o Luiz Henrique e o Mário vão ter considerações aí a fazer a partir desses pontos que tu trouxeste. Então, eu já aproveito aqui e passo de imediato a palavra para o Luiz Henrique do Nascimento, assessor técnico na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, coordenou a realização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos entre 2012 e 2016. Luiz Henrique, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar de pronto o nosso convite. A palavra é sua aí pelos próximos 10 a 15 minutos. Bom, boa noite a todos. E só queria reforçar que eu faço parte da equipe do diretor Paim, lá na SEMA. E o Mário, nós trabalhamos juntos, praticamente, porque ele era a empresa que executou a realização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né? E eu coordenava pela SEMA, no caso. Em relação ao que o Dr. Cássio coloca, eu tenho algumas considerações a fazer, Dr. Cássio. Primeiro, o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem, no que diz respeito à disposição final dos resíduos, né? Nós vemos hoje uma campanha a nível nacional, onde o Ministério do Meio Ambiente, enfim, né, que é o tal de lixão zero, tentando criar ações para eliminar ou reduzir os lixões a céu aberto que tem espalhados pelos 5.000 e tantos municípios aí do Brasil. Nos nossos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, nós não temos mais nenhum lixão a céu aberto operando, tá? Nós temos praticamente 90% do que é coletado, ele é destinado para 6 grandes aterros privados, né? E um 7º, que é um aterro público, que é o de Caxias do Sul, que está nesse rolo aí que recebe mais de 500 toneladas por dia. Depois nós temos um grupo de municípios muito pequenos, localizados principalmente na região norte do estado, que tem ainda o que nós chamamos de aterros controlados, que é um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. Mas isso aí perfaz menos de 10% do todo que é coletado. E esses municípios lá da região norte, onde está situado em Seberi o consórcio público, que é o Sigres, que recebe em torno de 80, 90 toneladas por dia, eles operam com extrema dificuldade técnica de projeto e de operação, né? E estão tocando a barca ainda porque a FEPAM vai dando prazos para eles tentarem se organizar, enfim, o Ministério Público também, né? Mas é algo que o desfecho eu não vejo muito como, né? Por quê? Porque eles não têm uma escala de produção. Esses grandes aterros aí, eles operam com valores razoáveis, porque eles têm uma escala que permite tu trabalhar com um grupo de máquinas que tu precisa para operar bem um aterro. Se tu receber 50 toneladas ou 200, tu vai precisar do mesmo número de máquinas, né? Então, esse é um ponto interessante a considerar. Qual é o grande calcanhar de Aquiles que nós temos hoje na gestão dos resíduos sólidos, na minha avaliação, aqui no estado? É a ausência de uma coleta seletiva.
Nós estamos mandando tudo para aterro sanitário. Então, um município que coleta 10, 20, 30 toneladas por dia, ou menos, que a maioria dos nossos municípios tem populações em torno de 10 mil habitantes, né? Ele acaba pagando para transportar a 200, 300 quilômetros aquela tonelada e mais a disposição final lá no aterro, que poderia ser reaproveitada, reutilizada em processo de recuperação. Aí vem uma questão, o porquê? Primeiro, a coleta seletiva, ela precisa, conforme foi citado aí, precisa, assim, uma vontade política, de um trabalho muito forte de educação ambiental, que faça com que a população se aproprie daquele projeto, né? E aí vem uma fase que é o nosso projeto lá do nosso departamento, que o diretor Paim vem nos cobrando bastante, né? Que é por que nós não temos uma base industrial que receba esse material para recuperá-los, né? Porque, só como um exemplo, assim, se tu pegar um caminhão em Uruguaiana, encher de embalagem de vidro, a indústria mais perto que tem para receber está situada aqui em Campo Bom. Depois nós temos uma outra lá diante de Caxias, município de IP, pequena também. O prefeito Uruguaiana, ele vai pagar o caminhão trazer aqui, o que a empresa de Campo Bom vai pagar por tonelada, não custeia o óleo diesel desse caminhão. Então, eles acabam não trazendo, né? Então, qual é a nossa proposta enquanto serviço público? É articular, primeiro com os prefeitos, que isso nós vimos fazendo antes da pandemia, e por conta disso, por conta desse problema da pandemia, nós paramos, né? Articular a organização de serviços de coleta seletiva, né? Se é com cooperativa ou se é com uma empresa privada que vai fazer a triagem, isso se resolve lá. Entende? Por quê? Porque nós temos bons exemplos de empresas privadas fazendo a coleta seletiva e a triagem aqui na Serra. E, casualmente, vou usar o exemplo da Serra, onde ali naquele eixo de Caxias, em direção a Nova Prata, Amaral, Serafina Correia, né? Ali nós temos um percentual de aproveitamento do que é coletado maior do que todas as outras regiões que eu conheço no Brasil. Todos. E aí nós vamos ver por quê. Porque ali estão situadas inúmeras pequenas indústrias que vão reciclar o plástico, o papel, o papelão, o vidro e o metal. Então, como ele tem a indústria próxima, ele vai pagar melhor, o frete é pequeno, né? E vale a pena para um empreendedor criar uma pequena empresa que vai fazer a triagem e vai vender aquele material. Então, eu quero deixar claro que eu não sou contra a cooperativa, né? A cooperativa, eu acho que tem um lado social muito importante. Mas a renda do pessoal que está na cooperativa é infinitamente menor do que a renda de uma pessoa dessas que trabalha numa empresa privada, ali na região da Serra, que ele vai ganhar com insalubridade, enfim, todas as coisas, em torno de quase 2 salários mínimos, com carteira assinada, né? E aí vem a questão assim, quando tu tem valor, né, por que nós temos hoje 6... O primeiro grande aterro que entrou em operação no Rio Grande do Sul foi em Minas do Leão, foi em 2001, que é o maior deles. Tá? Em 2008, entraram 3 aterros em operação, em Caxias, Santa Maria, Caxias que é público, Santa Maria que é privado e Giruá, cada um com condição de receber 500 toneladas a dia. Já em 2011, entrou São Leopoldo, Candiota em 2013 e em 2018 Vitor Greff, cada um com em torno de 1.000 toneladas dia. Bom, isso aí porque passou a ter procura, passou a ter mercado. Então, eu avalio assim, a gente roda o estado inteiro aí, se nós quisermos implantar uma coleta seletiva boa,
naquela região da Campanha, da fronteira oeste, Missões, né? Nós temos que articular com as indústrias para que se implantem indústrias naquela região, porque não tem como ele transportar tudo isso. E só como exemplo, nós temos uma pequena indústria em Marau, onde o empreendedor ele aproveita a sacolinha plástica, que ninguém quer essa sacolinha plástica. Ele tritura, extrusa e faz plástico bolha. O plástico bolha ele vende todo para a indústria moveleira ali da região de Bento. Aí eu perguntei a ele, aquelas indústrias da região de Bento compravam o plástico bolha da China, uma bobina vinha da China. Eu perguntei a ele, tu fez um plano de negócio para ver por quanto que tu teria que vender? Ele disse, não, eu só perguntei quanto é que eles pagavam para os chineses, e eu fiz um pouco menos. Porque se um chinês atravessa o mundo um navio para trazer uma bobina ali para eles, eu vou ter lucro. E está ganhando dinheiro. Né? Então, são exemplos interessantes, assim, que nós temos vários aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Ali naquela região que eu tenho a esperança, a expectativa de que possamos expandir agora nesse projeto que o diretor Paim está coordenando. Por último, só a questão da logística reversa. A logística reversa, nós podemos aproveitar, doutor Cássio, porque a cadeia industrial ela pode sim remunerar lá no município, aportar dinheiro para custear um pouco esse trabalho, ou seja, da recuperação ou do processo de coleta e triagem, né? E ainda, nós temos assim, em torno de 20% a 25% de cada tonelada de lixo, isso foi feito o estudo da composição gravimétrica, ali em Minas do Leão, e também anteriormente durante o PERS, e ele mais ou menos bate, né, que poderia ser reciclado, mas nós reciclamos 3%, 4%, 5%, né? Um pouco por isso tudo que eu falei, e outro pouco porque tem uma gama de materiais que não tem uma indústria instalada para recebê-lo e reaproveitá-lo. Então, esse material acaba sendo descartado como rejeito. Esse material nós poderíamos, sim, que daria em torno, talvez, da metade, em torno disso, usar na geração de energia, porque é um material que tem um poder calorífico elevado, né? E aí é uma questão de debate político, porque nós temos um grupo que entende que nada pode ser, que tudo tem que ser reaproveitado. Mas para ser reaproveitado, nós temos que ter uma base industrial que receba. Se não existe, pegar um exemplo, isopor. O isopor nós não temos. Nós temos um rapaz ali em Canoas que aproveita uma fração do que chega ali para ele. Né? Agora, aquilo que tem mercado, tipo o pneu é algo que há bem pouco tempo atrás ninguém recolhia. Né? Agora nós já temos uma indústria recuperando, era somente a indústria do Batistella, ali em Nova Santa Rita, ali, que triturava e fazia para solado de pneu, para a indústria calçadista. Agora nós já temos uma indústria triturando e aproveitando pneus em Faxinal do Soturno, lá perto de Santa Maria, que eu sou de Santa Maria, por isso que eu conheço lá. E a outra lá em Erechim. E assim, então, se está se expandindo, é porque tem mercado, tem interesse econômico naquele eixo ali, naquela linha. Né? Então, essa é uma questão que eu vejo assim, o Estado, a nossa proposta, junto aí com o diretor Paim, é ser um indutor. Né? Nós chamarmos as indústrias daquela região da Serra e de fora do Estado, né? Apoiados talvez pela Fiergs, certamente, assim, né? Para tentar ver assim, o município, a região da fronteira oeste, ela produz tanto, né? Te interessa botar uma indústria para triturar plástico, papel? Nós temos os volumes e os percentuais, né? Isso são informações que nós dispomos para repassar. Por enquanto, acho que era isso. Eu falei um pouquinho demais também.
Muito obrigada, Luiz Henrique. Não falaste, não, eu estava aqui cuidando do tempo, tinha 20 segundos, então tá super dentro aqui do tempo. E é muito interessante te ouvir, né? Eu estava aqui pensando que os teus exemplos aqui, né, é a vida como ela é. Às vezes é muito fácil a gente pensar em gestão de resíduos sólidos, criar uma série de normativas de gabinete, né, pensando aqui o que poderia ser feito no mundo ideal, quando na prática as dificuldades são imensas, né, as situações são muito peculiares, a gente sabe de todas as dificuldades aí econômicas, logísticas, de responsabilidade que envolve, né, a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Então, te ouvir só reforça a importância aqui da gente conversar com quem atua na prática, né, do órgão ambiental e conhece cada detalhe, cada dificuldade enfrentada ao longo dos anos. Muito obrigada. Passo, então, aqui de imediato a palavra para o engenheiro Mário Saffer. Mário Saffer é sócio fundador da Engebio, engenheiro químico formado pela URGS em 1980, doutor em engenharia de processos na França, diretor da ABS Rio Grande do Sul e membro da Câmara de Resíduos Sólidos da entidade. Foi aí responsável, né, como coordenador, diretor da Engebio, pela elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, dentre tantos outros lugares também que o Mário trabalhou, um grande especialista na área. Prazer te ouvir, Mário, te ter aqui. Aproveito também já para saudar a presença da presidente recém-possada da ABS, a Elizabeth, que nos acompanha. A palavra é sua, Mário. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço, Fabiana, agradeço ao Caio, ao Cássio, desculpe, a oportunidade de estar participando desse evento da Gaia, ainda mais, né? Estando junto com vocês, né? Fabiana, o Cássio, mais recentemente a gente começou a interagir, né? O Luiz e o Paim, os companheiros de guerra, né? E o Luiz, né? É uma pessoa que a gente tem trabalhado, tido a oportunidade de trabalhar junto, né? Começamos no Plano Nacional de Resíduos, lá por 2011, eu acho, né? E depois, né, o desafio do PERS e agora atualmente, né, também trabalhando junto, né, no Plano Estadual de Saneamento, né, onde a gente está, né, o Luiz está coordenando a parte de resíduos no Plano Estadual de Saneamento e a gente está tendo a oportunidade, em conjunto como apoio à Concremat, em desenvolver a parte dos resíduos. Eu queria pegar alguns ganchinhos, né? Até na fala do Paim, o Cássio também destacou alguns pontos, né? Então, realmente, né, resíduos sólidos é diferente, né, de recursos hídricos, né? Como o Paim colocou, recursos hídricos, entre aspas, se negocia, né? Nós estamos negociando o uso de algo que é público, né? Então, agora resíduo não, né? Resíduo não se negocia. Eu posso negociar o preço do serviço, eu posso negociar o custo, procurar uma solução alternativa, né? Que diminua os custos, eficiência, etc., né? Mas resíduo sólido é comando e controle, né? E a gente tem hoje no Brasil já uma legislação bastante forte, né, a respeito das responsabilidades, das obrigações, e eu confesso que eu participei até junto com a própria Fabiana, né, através da ABS, acompanhando, né, o código, fizemos uma manifestação da ABS, né. Ali a Fabiana participou como apoio na nossa Câmara Técnica, né? E o nosso trabalho, né, frente ao que foi apresentado, eu acho que tem avanço, né, conforme o Paim colocou, estamos mais atualizados, estamos mais em linha, né, com políticas e planos já existentes, que o nosso código
caiu de paraquedas, né? Como se o resto das políticas... E era um cenário também que não estava tão definido quanto a gente tem hoje, né? Principalmente no tema de resíduos. 2000 era o nosso código anterior, a política nacional é de 2010, então houve um avanço, mas confesso que eu sinto uma certa decepção em relação ao nosso código no tema de resíduos. Eu não vejo, assim, avanços, não vejo coisas diferenciadas, né? Acho que na ABS a gente conseguiu trabalhar para evitar algumas incoerências, digamos assim, com a política nacional propriamente dita, que a gente encontrou e destacou, né? Mas em termos assim de inovação, de contribuição direta, né, ela repete muitas coisas que tem já dentro da política nacional. Então, queria só destacar, né, eu fico confuso, né, um pouco, bem, o código, nós temos código, depois nós temos que ter uma política, depois nós temos que ter um plano, né, e assim é a regra, né, mas no tema principal, que eu acho que é o problema de resíduos, que é o tema de gestão, né, eu acho que ali ele contribuiu pouco e é onde eu sinto um pouco falta de que realmente não trouxe um aporte. Eu vou, então, dada essa fala, né, e vou ficar quieto num comentário teu, Fabiana, que outra hora a gente tem que conversar aí, talvez junto com o Paim, né, que tu falou de mudanças climáticas e etc. Não vamos falar disso agora, porque senão aí não dá nem para terminar com a janta de hoje que o Paim propôs, né? Mas, e a gente abre o vinho aqui, né? Mas a título de informação pública, eu falo do óbvio, né? Mas o Estado tem uma política, né, de mudanças climáticas, né? O Estado tem um plano de ação, que foi o tal do Plano Ar, Clima e Energia em mudanças climáticas, e como vários planos e várias políticas, pouco ou nada se faz, que é também uma grande frustração. Mas fica aqui a mensagem, só para quem não sabe, nós temos já política e plano nessa área de mudanças climáticas. Mas vamos lá. Então, em relação aos artigos, propriamente dito, me chamou a atenção, né, que o Cássio destacou alguns artigos que são exatamente os que eu quero passar rapidamente. O artigo 194, o artigo 196 e o artigo 200. Né? O artigo 194, né, ele fala principalmente, né, da questão de coleta, armazenamento, transporte, né, disposição final, mas não traz nada inovador, né? Tem lá, né, fala objetivamente da questão de disposição final dos resíduos. O Luiz destacou aterro, né, uma coisa que está resolvida, entre aspas, aqui no Rio Grande do Sul, graças à questão de comando e controle, né? Nós tivemos uma ação importante aí da FEPAM na fiscalização, do Ministério Público fazendo uma pressão, né? E ele indiretamente criou um mercado, né? Quer dizer, por que as empresas não vinham para cá? Porque quem dava bola, lixão é lixão, né? E ele se resolveu, mas muito na parte de comando e controle, né? Onde hoje a gente tem ações regionalizadas, né, como iniciativa privada para questões de destinação final. Então tá, ele toca nesse assunto, acho que não trouxe nada, né? Agora, a questão, né, das obrigações do Estado, né, ele menciona, o Estado deve prever, né, regiões, está bem, né? Mas nessa parte de abordar, né, a coleta, armazenamento, transporte, tratamento, disposição final, do ponto de vista gestão, né, e aí eu não consigo fazer o link, pediria apoio aos advogados, né, onde é que o código poderia ajudar nisso, né? Nós temos um plano estadual de resíduos, né? Nós temos uma política estadual de resíduos, que data, eu acho, 2014, o plano data, se não me engano, 2015, né?
e todos eles ficaram lindamente no papel, né? Então, onde é que será que o código, né? Quais são as atribuições? Eu não sei se o código avançaria nisso, mas a parte de gestão, né? Eu acho que ele realmente, que é o maior ponto, né, de fragilidade, não vejo que ele trouxe algum aporte, tanto que a gente continua com as políticas e com os planos no papel, né? Resíduo sólido, né? Ele tem uma interface obrigatória, né, na questão do saneamento, né? E o meio ambiente é quase que uma consequência disso, né? Nós temos, né, o impacto na saúde, o impacto que nós fazemos no próprio meio ambiente. Então, essa articulação aí, saneamento, né, e meio ambiente, ela não aparece, né, de como avançar, onde avançar. Até queria fazer um pequeno... Eu fiquei confuso ali nos comentários, né, os comentários do livro, né, ele destaca ali a lei de 2014, né? Aquela lei de 2014, ela estabelece a Política Nacional de Resíduos, né? E não um plano estadual de resíduos, né? Depois até a tua nota para vocês darem uma olhada nisso, né? O que estabelece o plano estadual de resíduos propriamente dito foi aquela resolução CONSEMA, né? que aprovou o plano estadual, que aprovou o PERS. Então ali eu fiquei só confuso, mas eu acho que ficou um pouquinho misturado, né? Quanto à questão, né, de obrigações ou de novidades, né, ele trouxe, né, realmente, como o Cássio destacou, né, o tema da recuperação, aproveitamento final para fins energéticos dos resíduos, né, que passa a ser considerado como de interesse público. Isso é uma inovação. Né? Isso realmente, né, a gente sabe que ao declarar de interesse público, o cenário pode mudar numa série de situações, né, no licenciamento, na aprovação de um projeto, uma questão de disponibilização de área, né? Então, esse sim, eu acho que foi um avanço, foi uma coisa destacada, né, de uma maneira importante. O artigo 196, né, ele valoriza, né, a logística reversa, né, e traz aí, digamos, a responsabilidade do Estado, né, em fazer com que ela aconteça, vamos chamar assim. Né? Então, o Estado deve articular, né, a forma de procedimentos para reaproveitar os resíduos, reciclagem, estabelecer sistemas de coleta seletiva, né, medidas para, que é um desafio, né, o ciclo de vida dos resíduos, né, traz, né, o tema da implantação de logística reversa, né? Mas me chama a atenção também, não ficou claro a maneira que eles colocam, Cássio, até queria a tua opinião em outro momento, implantar o sistema de logística reversa, caso assim seja definido por acordo setorial. Como caso? Não tem caso. É obrigado. Então, isso me chamou a atenção. Não tem caso. Né? Se não tiver acordo, tem que fazer igual. Né? É a responsabilidade compartilhada, a legislação define quem é o responsável, né, pela geração de resíduos, né? Na parte de embalagens na área industrial, isso é uma coisa que já é praticada. Né? Hoje, tu vais vender para o polo petroquímico um produto químico, ele olha para ti, ok, mas tu vem buscar as embalagens, senão eu não compro de ti. Né? Então,
caso me deixou extremamente confuso, né? E ele menciona também, né? Desculpe te interromper, Mário. A própria lei federal também coloca essa obrigatoriedade de acordos setoriais, né? Então, mas eu acho que nós podemos ser mais restritivos a nível de Estado, e eu acho que aqui a gente perdeu a oportunidade. Não é caso. Né? Eu acho que isso aqui era um bom momento para a gente falar. E a mesma coisa, né, ele menciona, né, devida remuneração pelo setor empresarial. Tem um tema extremamente polêmico na logística reversa, né? Se a gente avaliar o custo, né, da coleta, né, da triagem e da destinação final de resíduos, né, nós temos aí frouxo, né, 50% a 60% é a coleta e a triagem no custo de gestão. Não é tanto os aterros. Né? O aterro a gente está pagando lá a tonelagem, mas se a gente for olhar, né, o custo de serviços né, na coleta e na triagem, né, eles são os grandes vilões, na verdade, do custo da gestão de resíduos e pouco se faz. Né? E aqui menciona, né, que para a logística reversa, né, o setor, né, tem que remunerar o setor empresarial. E aqui a gente acompanhou, né, dentro dos acordos setoriais, uma série de ações do Ministério Público a nível nacional, né, onde o Ministério buscou, né, incluir nos acordos setoriais, e entrou contra, inclusive, os acordos setoriais, né, uma remuneração, digamos assim, para a parte de coleta e triagem, e não conseguiram até hoje implantar. Né? Então, a coleta, triagem, faz parte da logística reversa e o setor empresarial não tem absolutamente contribuído com isso. Está bem, tem algumas doações para galpões de triagem, etc., etc., mas é muito, muito pouca coisa. E se a gente for olhar o modelo europeu da logística reversa, inclusive o alemão, que é o tal do Green Point, etc., né, vocês olham lá, 40% a 60%, isso no Portugal, isso na França, né? 40% a 60% do valor, digamos, pago pela indústria para a logística reversa, ele é para a coleta e para a triagem. Né? Então, esse daqui também, eu achei aqui que faltou uma oportunidade, ousar, porque aí nós vamos bater de frente com os empresários, e eu sei que eu dou consultoria para eles, mas eles sabem que essa é a minha opinião. Né? E, então, eu achei que aqui ficou faltando, né, alguma coisa. Então, onde eu digo, eu me senti um pouquinho frustrado. E depois, né, para encerrar, né, tem um tema que ele fala que o Estado tem que, né, articular, né, a compostagem. Bom, está todo mundo careca de saber que a compostagem só se viabiliza com uma coleta separada. O Luiz falou da coleta seletiva, que é o nosso problema da reciclagem, problema entre aspas, né? Mas a coleta separada de orgânicos, né, ela não é obrigatória no Brasil. Todo mundo fala de coleta seletiva e pensa nos famosos resíduos secos, né? O outro, esse é seco porque o outro o orgânico é molhado, realmente é 60% de umidade, né? Mas também achei que aqui faltou, né, uma visão, né, em relação a essa questão da coleta separada dos orgânicos. Aqui eu acho que o código poderia ter sido inovador, deveria ter contribuído. Né? E aqui, só para encerrar também, um tema que é uma terra de ninguém, né? Recuperação de áreas degradadas. Ele menciona, né, a questão das áreas degradadas. Né? Mas ele não traz novidade. Né? Quem polui tem que degradar.
né? Se for não tiver custo, o Estado vai fazer, o dono do terreno, tá bem, mas não trouxe novidades, né? Agora, tem ações, né, que a gente não tem feito aqui no Estado, né? Nós não temos um cadastro de áreas contaminadas, né? Áreas contaminadas é uma questão forte de meio ambiente e de saneamento, né? No Paraná, eu fiquei impressionado, tive a oportunidade de fazer também 2 planos do Paraná, o plano de resíduos urbanos e depois o PETS, né? E descobri uma mina de informações que a agência ambiental, né, no caso ali, IAP e ACEMA, não tinha. Quem tem um cadastro detalhado das áreas contaminadas é a Secretaria Estadual da Saúde. Né? Eles têm coordenada, nome, né? Eles acompanham, né? Então, não sei, acho que aqui nós ficamos sem mãe também, sem mãe nem pai nesse tema de áreas degradadas, né? Que é o artigo 200. Não sei, não queria me estender mais aqui, comentar alguns pontos que para mim foram um pouco decepcionantes e alguns pontos aí que para mim ficou um pouquinho confuso também, mas que o Cássio até me esclareceu. Mas eu acho que a gente perdeu a oportunidade de ser um pouquinho inovador dentro desse código. Tudo bem, ele está, como o Paim colocou, coerente, pelo menos, com as políticas existentes hoje no Brasil, que antes não tinha, né? Mas, assim, eu acho que trouxe pouco, pelo menos, na questão de resíduos sólidos. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, Mário, pelas tuas considerações aí, bastante críticas, né, a respeito deste capítulo do Código. Eu entendo um pouco da tua frustração, mas eu faço aqui também, né, tentando trazer uma visão, né, um pouco mais, talvez, jurídica, né, do tema. Acho que é uma tarefa realmente... Eu poderia aqui fazer primeiro, dar um passo atrás e fazer um comentário, mas deixo aqui em forma de ponto de interrogação, que é em que medida um Código Estadual de Meio Ambiente ele é um instrumento realmente necessário, né, para definição e organização da política ambiental, né, no âmbito estadual. Esse é um primeiro ponto, né, que a gente discutiu isso já em algumas ocasiões aqui na GAI. Eu concordo, desculpa, mas ele se propõe a isso, né? Ele traz esse tema e aí não trouxe nada. Então, já que ele botou na mesa, então se posiciona, digamos. Sim, é um certo tabu falar sobre isso, né? Mas em que medida um código é essencial, considerando a gama de leis que a gente tem, do ponto de vista estadual e do ponto de vista federal, né? Sem falar dos municípios. E aí eu acho que tem um outro caminho aqui que é um pouco tortuoso de ser percorrido, que é o caminho do conflito de competência, né? Porque o Estado aqui ele tem que caminhar numa navalha entre o que cabe ao titular aqui da prestação de serviço, né? E a questão do interesse local e o que é a norma geral lá da União para tratar do tema. E aí a gente fica, muitas vezes, como aconteceu na política estadual de resíduos sólidos aqui, né? Na lei da política, repetindo o que está lá na lei federal para dizer que o Estado tem uma política. Então, acho que esse é um problema. Não. E aí, assim, quando a gente pensa aqui em, por exemplo, acordos setoriais, eu entendo, em alguma medida, esse texto, eu entendo a tua frustração, talvez, né, de querer ver as coisas acontecerem, mas eu entendo um pouco essa questão de falar que, olha, se eu tiver um acordo setorial, eu vou seguir, né, o acordo setorial aqui é o ponto central. Porque se tudo tivesse dado certo lá, quando se aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente teria também para a logística reversa um modelo de negociação e não de comando-controle que seguiria o disposto no Acordo Setorial Nacional. Porque aí sou advogada, né? Mas fazer logística reversa em âmbito de estado e de município é impossível, né? Para não dizer o mínimo. Então, eu acho que é um tema realmente difícil de ser enfrentado. Eu entendo aqui as tuas colocações. Talvez o que a gente tenha de mais importante nesse capítulo seja mesmo a questão do interesse social no que diz respeito ao aproveitamento energético, porque eu acho que essa é uma tendência que a gente não pode abrir mão e tem que falar a respeito,
né? E, enfim, assim, só queria trazer alguns comentários em cima dos teus pontos, e aí, já abrindo aqui, a gente não tem muito tempo, na verdade, já são 7h30, e eu prometi, né, para o bem dos nossos convidados, que nós acabaríamos às 19h30, mas eu queria aproveitar aqui e ouvir, talvez, do Luiz Henrique, não sei se o Paim tem informações a respeito disso, como anda a questão, né, da logística reversa no âmbito do Rio Grande do Sul, né? Eu sei que existem algumas minutas sendo discutidas, o próprio Mário tem participado de uma discussão quanto a isso no âmbito da ABS. Junto com o Luiz. Vários estados têm encaminhado esse tema, né? Então, como que está essa questão? Se a gente tem uma previsão de uma normativa tratando a respeito disso e que, em linhas gerais, ela seria. E aproveitando aqui também a presença do Paim, se ele puder nos comentar rapidamente como que está o cronograma, né? Eu já te perguntei isso lá atrás, Paim, tu me atualizaste, mas acho que agora, passados alguns meses, como é que está o cronograma da modernização da 10.350, né? Como que isso deve ser conduzido e o que vai acontecer com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que, na minha opinião, é um conselho que ele tem uma perna só, né? Acho que falta aqui um braço maior de participação social aí dentro dessa ideia de representatividade que a gente conversou lá atrás. Mário, fica à vontade também se tu quiser comentar sobre a logística reversa. Provocaste o Paim, legal aí. Você também provocaste, Mário, mas eu vou hoje eu não vou brigar com você. Hoje tu me popa, tá bem. A notícia mais específica, há quantas anos, eu vou deixar com o Luiz, que ele é o especialista no assunto. Fala um pouquinho, então, Eu só tive um contato muito próximo com logística reversa quando secretário em Canoas. Mas o Luiz tem a opinião dele, tem a história. Eu acho a tua expressão, Fabiana, muito própria para a situação do Estado, né? Não do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, com seus órgãos gestores, enfim, para tratar de resíduos sólidos. É complicado, é muito lógico tratar de resíduos sólidos como secretário de Meio Ambiente de Canoas. Mas muito ilógico, na minha cabeça, é claro, né? Muito ilógico o Estado nós estamos, na verdade, o que o Luiz disse que sou eu que peço, não, nós estamos tentando achar um caminho para que o Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, que está localizado na SEMA, possa trilhar e, com isso, contribuir com alguma coisa, porque, na verdade, é um grande vácuo, né? Bom, posto isso, vamos logo para o cronograma. O trabalho técnico, o trabalho de ouvir a sociedade, o trabalho de garimpar opiniões, isso foi concluído rigorosamente dentro do prazo. Qual era o prazo? O prazo era abril. Nós tínhamos maio para consolidar tudo isso, junho e julho para junho, basicamente pelo cronograma original, para apresentar, né, concluir um trabalho técnico, com propostas, obviamente que nós fizemos propostas de artigos de lei, mas né, sem nenhum critério, sem nenhum refinamento jurídico. Atrasamos um pouco, porque era muita informação, embora, como eu falei antes, eram informações convergentes. Eu preciso abrir um colchete aqui, abrir um varal para cumprimentar Cássio. Publicamente leva o meu abraço à presidente Valéria e a todos os membros do Comitê Pardo. O Comitê Pardo desenvolve um trabalho absolutamente fantástico, né, espontâneo, construindo a gestão de recursos hídricos passo a passo. O Comitê Pardo, e, claro, não posso deixar os sinos atrás, porque tem uma história muito mais longa, mas o Pardo, nesses últimos anos, está dando um show de gestão de recursos hídricos, fecha parênteses. Então, atrasamos um pouquinho, mas concluímos. O que tem hoje, concretamente? Nós temos um processo, um processo virtual
da administração do Rio Grande do Sul, com todo o material. Nós estamos catalogando, ainda não concluímos o PRO, estamos catalogando tudo que nós recebemos, vai ficar lá dentro à disposição do futuro, não é nem da Assembleia ou nossa, é para o futuro. Assim. O que tem lá dentro de discussão, o que tem de sugestões, o que tem de informação, o que tem de trabalho técnico, muito interessante. O outro produto que nós concluímos é uma síntese disso, que é um relatório síntese, onde nós apresentamos assim, um relatório simples, muito fácil de ler, 30 e poucas páginas, e no final, então, tem um quadro que, por enquanto, ainda é um quadro de trabalho, porque é sobre isso que o Juliano vai se debruçar e transformar em termos legais, assim, como um anteprojeto a ser encaminhado para a Assembleia. Então, é isso. Estamos sim, com um mês de atraso, mais ou menos. Não sei exatamente. Esperamos concluir tudo isso ainda agora em agosto. Esperamos não, certamente será concluído. E aí, enviar ou não para a Assembleia, né, e tem um critério político de decisão do governador, sem dúvida, não, que aí foge da minha governabilidade completamente. Antes disso, então, para fechar, eu estou conversando com o secretário Viana e com o secretário Guilherme para que nós possamos fazer um evento, não um evento público, não, um evento para todos aqueles que participaram, devolvendo a eles o que eles contribuíram, o que nós fizemos com aquilo. Essa é a ideia. Acredito que ainda não. Acredito não, vai ocorrer, se o secretário liberar, vai ocorrer esse evento onde nós vamos devolver à sociedade que participou do processo o resultado. E aí, na Assembleia, vamos todos acompanhar para ver o que acontece. E o Conselho? Já ia esquecendo. Pois é, este é um ponto de 100% de consenso. Não se levantou uma única voz de todo mundo que se ouviu defendendo o atual Conselho, o que eu, que ajudei a pensá-lo, fiquei muito feliz, porque 26 anos depois eu reconheço que um secretário, que eu não vou dizer quem é, mas que é meu amigo, tem maior respeito, nos chamou de visionários. Eu não entendi ainda se ele estava nos esculhambando ou se ele estava nos elogiando, né? As 7 criaturas, a Maria Lúcia está participando, é uma delas, as 7 criaturas que pensaram a 10.350 em 1992. Não? A gente tinha uma expectativa de funcionamento do Estado brasileiro, nós tínhamos uma expectativa da evolução da gestão de recursos hídricos, gestão ambiental no Brasil, que nada aconteceu. A gestão de recursos hídricos até andou com uma lógica prevista, mas nunca conseguiu se encaixar, se enquadrar, conversar com a legislação clássica do Brasil. Então, o Conselho, certamente, na nossa proposta, ele vai muito na linha do Conselho, com participação dos usuários da água, com participação direta, a sociedade organizada com participação direta, que hoje também não tem, o poder público estadual, sim, tem que continuar, município, para nós, é usuário da água, todo mundo diz que é para continuar assim, embora o Rio Grande do Sul seja o único que considera o município usuário da água, todos os participantes disseram sim, segue assim. E o quarto grupo que nós estamos propondo são os nossos comitês de bacia. Que só isso já cabe uma discussão muito grande. Assim, como deixar os nossos comitês fora do Conselho, mas, por outro lado, entendendo que o Comitê de Bacia é um colegiado. Não, a FETAG é uma instituição. As ONGs são instituições, as secretarias de Estado são instituições, o comitê é um colegiado virtual, ele só ocorre quando os membros, Cássio,
e os companheiros deles se reúnem. Não existe o Comitê de Bacia como instituição, mas como é que eu que ia ter coragem de deixar os comitês? Não, então acabamos indo muito na linha do que ocorre no país todo, né? Os conselhos de recursos hídricos, eles têm, sim, representação dos comitês de bacia daquele estado. Obrigada, Paim. Não sei se o Mário e o Luiz Henrique querem fazer algum falar comentário. bem rápido sobre a logística reversa aí que tu perguntaste, né? Só dizer o seguinte: nós temos hoje cada cadeia produtiva, né, seja pneu, embalagem de agrotóxico, enfim, eles têm uma prestação de contas que eles passam periodicamente para a FEPAM. Então, nós temos os números que são recolhidos e quais são os roteiros, enfim. Tá? E eles vêm num crescendo, vêm numa melhoria. Obviamente que tem alguns, como o das embalagens de agrotóxico, hoje recolhe 95% ou mais no estado do Rio Grande do Sul. Recolhe e dá uma destinação que eles trituram aquelas embalagens e fazem novas, né? Extrusam e fazem outras. Mas eu só queria citar um exemplo das lâmpadas fluorescentes. Em 2016, foi acordada a resolução CONSEMA, que definiu como que seria feito o recolhimento das lâmpadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para isso, nós trabalhamos em torno de 1 ano e meio com o representante do comércio e também dos representantes da indústria para amarrarmos um modelo, né? Então, por isso que eu acho fundamental o chamado acordo setorial. Porque senão, se nós quisermos empurrar, como diria, goela abaixo, eles vão entrar usar os serviços dos advogados, vão entrar com recursos, enfim, e vai trancar, né? Ao passo que nas lâmpadas fluorescentes, hoje, a cada ano, a cada semestre que passa, nós estamos aumentando o volume coletado. Qual é o problema que nós temos, pegando somente das lâmpadas? É esse artigo aqui, o 196, onde diz assim: os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido o sistema e tal, de participar, encaminhar, né? Aí entra educação ambiental. As pessoas não levam, a grande maioria delas dispõe em qualquer lugar uma lâmpada, ela não leva. Nós temos em Porto Alegre inúmeras ferragens que recebem a lâmpada inservível. E a poucos metros dali a gente vê, aqui onde eu moro, eu moro a 1 quadra de uma ferragem. No caminho até lá eu encontro lâmpada junto dos containers de lixo, né? Então, só para encerrar, assim, o acordo setorial eu vejo como fundamental para que tenha êxito o processo como um todo. E, na sequência, o trabalho de educação ambiental para as pessoas cumprirem com a sua parte. Fabiana, deixa eu só fazer uma sugestão em relação à fala do Luiz. O que o Luiz acaba de dizer está escrito em alto e bom som, num livro do Roberto da Mata que chama Casa e a Rua. Como é que nós, brasileiros, consideramos o que é público e o que é privado? Nós, brasileiros, consideramos do portão da nossa casa para dentro é nosso, é privado. Do portão para fora é público, é de quem quiser. Então, isso que o Luiz acabou de dizer, isso é do comportamento brasileiro, né? Eu diria que não é nem de educação ambiental, Luiz, tinha que começar na educação que nós damos para os nossos filhos dentro de casa. O que é público não é de ninguém, né? O que é público não é meu e não é de ninguém. É do mundo. Eu fecho o portão e deu. Exatamente. Não, perfeito. Pessoal, acho que a gente pode encerrar. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu confesso que esse deve ter sido o evento mais longo de todos. A gente sempre tenta manter até às 7h30, mas acho que valeu a pena aqui a discussão. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, aqui em nome do Cássio também. Foi uma discussão bem interessante. Agradecer a quem está nos acompanhando pelo link ou pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais. Esse evento vai ficar gravado, que o nosso maior objetivo é promover o debate
e ter um material, né, em formato de vídeo também, passeando aí por cada um dos capítulos do novo Código Estadual de Meio Ambiente. Muito obrigada, uma boa noite a todos, cuidem-se, protejam-se do frio e até a próxima. Obrigado.